As Sete Maravilhas do Mundo Antigo representam um fascinante legado da engenhosidade humana na antiguidade. Essas monumentais obras, desde a majestosa Grande Pirâmide de Gizé até o lendário Farol de Alexandria, transcenderam seu tempo, encantando gerações com sua grandiosidade arquitetônica e beleza extraordinária. Venha explorar essas maravilhas que cativaram o mundo antigo e continuam a despertar admiração e curiosidade até os dias atuais. O Templo de Ártemis, localizado em Éfeso, na região atual da Turquia, foi uma homenagem à deusa grega Ártemis, erguida por volta de 550 a.C. a pedido do rei Creso, da Lídia. Este majestoso templo era reconhecido por suas colunas de mármore em estilo jônico, adornadas com relevos elaborados e capitéis ornamentados com rosetas. Ao longo de sua história, o templo passou por várias fases de construção, reconstrução e expansão. Em 356 a.C., um indivíduo incendiou o templo com a pretensão de obter renome eterno. Posteriormente, o local foi reconstruído e ampliado, ganhando ainda mais em beleza e grandiosidade. No entanto, em 262 d.C., o templo foi saqueado pelos godos, resultando no pilhamento do mármore. Ainda assim, o destino do Templo de Ártemis foi selado por uma série de terremotos que o deixaram em ruínas. As descobertas desses vestígios remanescentes do templo foram realizadas em 1860 pelo arqueólogo John Caister. Os fragmentos recuperados foram transportados para o Museu Britânico, em Londres, onde permanecem como testemunho da grandiosidade e da beleza desta construção icônica. Apesar das vicissitudes ao longo dos séculos, o Templo de Ártemis é lembrado como uma das Sete Maravilhas do mundo antigo, testemunhando a grandeza da arquitetura e da devoção religiosa na Grécia Antiga. Sua história turbulenta e seus vestígios preservados continuam a fascinar e inspirar admiradores da arte e da história antigas. A estátua de Zeus foi uma criação magistral do renomado artista grego Fídias, realizada por volta de 450 a.C., e demandou aproximadamente 8 anos para ser concluída. Esta majestosa escultura, equivalente a um imponente edifício de 5 andares, esculpida em ouro, marfim e ornamentada com pedras preciosas, a estátua representava Zeus, o poderoso deus dos deuses, sentado em seu trono, simbolizando sua soberania e supremacia divina. Localizada na antiga cidade grega de Olímpia, situada na planície de Peloponeso, a estátua de Zeus foi uma expressão extraordinária da habilidade artística e escultural da época. Seu esplendor e grandiosidade eram tamanhos que ela se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, o destino da estátua foi marcado pela tragédia, pois foi transferida para Constantinopla, atual Istambul, e, em 462 d.C., acredita-se que tenha sido destruída por um incêndio desencadeado por um terremoto. A magnificência da estátua de Zeus é parcialmente revelada por meio de representações em moedas da cidade de Olímpia. Estas moedas proporcionam uma ideia visual de como era a grandiosa escultura, permitindo-nos imaginar sua imponência e detalhes artísticos. Embora hoje em dia não possamos contemplar diretamente essa obra-prima, sua influência e importância cultural persistem através de registros históricos e representações em moedas antigas, testemunhando a grandiosidade e o legado da arte e da habilidade artística na Grécia Antiga. Os jardins suspensos da Babilônia constituíam uma estrutura arquitetônica notável composta por 6 montanhas artificiais, cada uma com terraços que abrigavam deslumbrantes jardins. Supostamente construídos por volta de 605 a.C. pelo rei Nabucodonosor II, esses jardins foram um tributo à saudade que sua esposa, Amítites, sentia pela exuberante natureza de sua terra natal. Localizados nas proximidades do rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, os jardins suspensos eram uma construção grandiosa, erguida com tijolos cozidos e composta por aproximadamente 5 andares. Apesar de existirem incertezas quanto à sua existência real, descobertas em escavações arqueológicas oferecem indícios tangíveis sobre a construção desses jardins lendários. Entre os vestígios encontrados, destaca-se um poço, sugerindo a possibilidade de ter sido utilizado para bombear água aos terraços. O esplendor desses jardins reside no fato singular de estarem localizados em uma região notoriamente árida e desértica, como a Mesopotâmia.
A proeza de erguer jardins exuberantes em meio a um ambiente desértico é extraordinária e revela a engenhosidade e habilidade dos antigos construtores. A construção dos jardins suspensos da Babilônia é cercada por uma aura de mistério e beleza, amplificada pelo contraste entre a aridez do deserto e a exuberância desses jardins suspensos. Apesar das incertezas históricas, a mera possibilidade de sua existência continua a cativar a imaginação das pessoas, mostrando a capacidade criativa e visionária das civilizações antigas. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, destaca-se como um dos monumentos mais icônicos da lista original das 7 Maravilhas do mundo. Diferentemente do que muitos presumem, somente esta pirâmide, dentre as 3 principais de Gizé, faz parte dessa seleção histórica. Erguida por volta de 2650 a 2500 a.C., sua construção foi destinada a servir como um majestoso mausoléu para o faraó Quéops. Esta pirâmide em particular é a maior das 3 estruturas que compõem o complexo de Gizé e é notável por ser a única que permanece praticamente intacta e bem preservada em relação aos outros monumentos mencionados na lista das 7 maravilhas. A magnitude deste feito arquitetônico é imponente. Estima-se que cerca de 100.000 trabalhadores estiveram envolvidos em sua construção, que levou aproximadamente 20 anos para ser concluída. Além de sua imponência física, a Grande Pirâmide de Gizé revela um conhecimento impressionante em diversas áreas científicas. Sua construção evidencia profundo domínio em disciplinas como geografia, astronomia, física, geologia, matemática e outras ciências. Este monumento continua a intrigar especialistas e visitantes, não apenas por sua monumentalidade, mas também pela complexidade técnica e científica que envolve sua edificação. Um provérbio árabe associado às pirâmides sintetiza o mistério e a durabilidade dessas estruturas: o homem teme o tempo, e o tempo teme as pirâmides, ressaltando a resiliência desses monumentos ao passar dos séculos e o fascínio que exercem sobre a imaginação humana. O mausoléu de Halicarnasso, situado na atual Turquia, foi erguido por volta de 350 a.C., encomendado pela rainha Artemísia como um monumento funerário para seu esposo, o rei Mausolo, um governante provincial do Império Persa. Esta extraordinária sepultura, construída em mármore, apresentava uma riqueza de detalhes adornados em ouro, com uma altura imponente de cerca de 45 metros. A concepção arquitetônica do mausoléu foi liderada pelos renomados arquitetos gregos Sátiro e Peris, em colaboração com os escultores Briaxis, Escopas de Paros, Leucarés e Timóteo. Estrategicamente projetado para proporcionar uma vista panorâmica da cidade, o mausoléu continha, em seu centro, a tumba do rei, feita de mármore e ocupando 1/3 da altura total da estrutura. A grandiosidade e beleza do mausoléu de Halicarnasso eram notáveis, sendo considerado um dos mais magníficos edifícios de sua época. Infelizmente, a construção sofreu com a passagem do tempo e a frequência de terremotos na região. Apesar de sua resistência admirável, a estrutura foi gradualmente desmantelada ao longo dos séculos. Surpreendentemente, o mausoléu permaneceu de pé por aproximadamente 16 séculos, até ser completamente destruído. A história do mausoléu de Halicarnasso é testemunha da engenhosidade arquitetônica da antiguidade, assim como da fragilidade das estruturas diante das forças da natureza ao longo do tempo. Sua memória perdura como um símbolo da grandiosidade e da habilidade artística da época helenística. O Colosso de Rhodes, construído por volta do século III a.C. na Grécia, foi uma monumental estátua de bronze com aproximadamente 33 metros de altura, erguida em homenagem ao deus Hélios, representando o deus do sol. Sua construção foi uma forma de reconhecimento pela ajuda divina na vitória sobre o exército de Demétrio Poliorcetes. O escultor responsável por essa grandiosa obra foi Carés de Lindos. Esta impressionante estátua de bronze levou cerca de 12 anos para ser finalizada e possuía detalhes meticulosos, com a figura segurando uma tocha e o rosto, supostamente, inspirado na semelhança de Alexandre, o Grande. Localizado em um porto, suas pernas permitiam a passagem de embarcações por baixo, demonstrando sua magnitude. O Colosso de Rhodes, com sua imponência e esplendor, permaneceu erguido por aproximadamente 50 anos, até que um terremoto devastador atingiu a cidade,
causando a queda da estátua no mar. Apesar de algumas tentativas de resgate e reconstrução, um oráculo aconselhou que a estátua fosse deixada onde estava. Com o tempo, os invasores árabes da cidade venderam os restos do Colosso de Rhodes como sucata, desmantelando assim a grandiosa estátua que já foi considerada uma das maravilhas do mundo antigo. A história do Colosso testemunha não só a habilidade artística da época, mas também a fragilidade das construções diante das forças da natureza e das circunstâncias históricas. O Farol de Alexandria, erguido no Egito por volta do século III a.C., foi por muito tempo a mais alta estrutura feita pelo homem, ultrapassando os 100 metros de altura, e considerado uma das maiores realizações técnicas da antiguidade. Localizado próximo ao porto de Alexandria, esta imensa torre de mármore foi construída para servir como um farol, guiando embarcações durante a noite por meio de uma chama acesa no topo, enquanto espelhos refletiam os raios solares durante o dia. A grandiosa obra foi concebida pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido, a pedido de Ptolomeu, com o intuito de facilitar a navegação e o comércio no movimentado porto de Alexandria. Sua altura era tal que tornava o farol visível a uma distância impressionante de aproximadamente 50 quilômetros. Ao longo de sua existência, o farol de Alexandria resistiu a diversos terremotos, demonstrando a solidez de sua construção. Entretanto, por volta de 1375 d.C., após suportar inúmeros abalos sísmicos, a estrutura finalmente ruiu de maneira irreparável. Foi somente em 1994 que mergulhadores descobriram os restos submersos do farol, revelando parte da magnífica história dessa construção lendária. A trajetória do Farol de Alexandria simboliza não apenas a habilidade técnica e arquitetônica da antiguidade, mas também a sua importância para a navegação e como um marco emblemático da Era Antiga. Seus restos submersos representam um legado histórico e arqueológico significativo, perpetuando a memória dessa impressionante maravilha do mundo antigo. Espero que tenham apreciado essa jornada pelas 7 maravilhas do mundo antigo. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscreverem no canal para mais vídeos como este e compartilharem suas opiniões nos comentários. Fiquem ligados para mais histórias fascinantes. Até a próxima aventura!